Eu vou te explicar o que é um ciclo de estudo e vou te ensinar como fazer o melhor ciclo de estudo para que você seja aprovado no seu concurso público. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e auditor fiscal no município de Niterói. E hoje aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a organizar seus estudos da melhor forma possível, que é um dos pilares fundamentais para a sua aprovação. E se você está começando nos seus estudos para concurso por agora, você talvez ainda não tenha ouvido falar essa palavra, ciclo de estudos. Mas se você já é um pouco mais experiente na área, você com certeza já ouviu falar isso em algum lugar. Mas afinal de contas, o que é um ciclo de estudos? O ciclo de estudos nada mais é do que uma espécie de uma metodologia que foi criada aí pela comunidade dos concursos para resolver um dos maiores problemas no estudo para concurso, que é como organizar aí dezenas de disciplinas de uma vez só. Afinal de contas, não é nem um pouco simples organizar estudo de várias e várias disciplinas todas ao mesmo tempo. Quando nós aprendemos a estudar, por exemplo, na escola ou na faculdade, normalmente nós temos um pequeno número de matérias para estudar e as provas são espaçadas umas das outras. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar matemática, porque amanhã vai ter uma prova de matemática. Aí depois eu vou estudar durante alguns dias história, porque vai ter uma prova de história semana que vem e assim por diante. Na pior das hipóteses, nós temos ali, por exemplo, 2 provas no mesmo dia. Aí a gente divide, metade do tempo eu vou estudar para uma prova, metade para outra e já tá bom. Já num concurso não é bem assim. Porque mesmo em provas mais simples, nós já temos uma grande quantidade de disciplinas que precisamos estudar ao mesmo tempo. E quando vamos para concursos mais complexos, aqueles concursos mais famosos, fica pior ainda, porque temos ali 10, 15, 20 disciplinas ao mesmo tempo. Se você não se organizar, o estudo vai ficar uma bagunça, tudo desordenado, e você vai acabar gastando mais tempo planejando, pensando e decidindo o que você vai estudar do que de fato estudando. E o pior, ainda corre o risco de estudar com prioridade errada, gastando mais tempo em disciplinas menos importantes e gastando pouco tempo naquelas disciplinas que de fato pesam mais na sua nota final. E no final das contas, a ideia desse ciclo de estudo é simples. Em vez da gente decidir diariamente o que nós vamos estudar, hoje eu vou estudar tal coisa, amanhã eu vou estudar outra coisa. O ciclo de estudo não, ele já vem e organiza suas matérias de acordo com a importância no edital, de forma com que você dedique mais horas às disciplinas mais importantes, aquelas principais, e menos horas às disciplinas secundárias. Mas apesar dessa priorização, o ciclo de estudo também garante que você sempre vai estar estudando todas as disciplinas, sem deixar nenhuma de lado. Ou seja, no final das contas, você não perde tempo, nem energia mental, pensando e planejando no que você vai estudar todo dia, ainda evitando o risco de priorizar o estudo de forma errada ou de deixar alguma matéria de lado. E para organizar os estudos, muitas pessoas preferem fazer um cronograma simples, ou seja, aquele cronograma tradicional, onde você define uma matéria específica para cada hora, para cada dia, para cada período. Então, por exemplo, vou estudar português na quarta-feira à tarde, e daí na quinta-feira de manhã vou estudar matemática, aí na quinta-feira à tarde vou estudar direito constitucional e assim por diante. Mas o problema do cronograma é que ele é muito rígido, ou seja, quando surge algum problema aí que interrompe a sua rotina de estudos, você não consegue estudar aquilo que estava planejado no cronograma para aquele dia, para aquela hora, e aí precisa reorganizar todo o seu cronograma, acumulando as matérias que ficaram para trás. E isso gera tanto frustração, porque passa aquela ideia de derrota, de que eu não consegui cumprir o cronograma, mas também bagunça todo o seu estudo. E é aí que vem a grande sacada do ciclo de estudo. Você não está agendando uma certa disciplina, um certo estudo em um período de tempo. Não, ele é apenas um ciclo de estudos com uma sequência rotativa de matérias. E no final de contas, o ciclo de estudo é exatamente isso. É uma sequência de disciplinas e de matérias que você atribui uma certa quantidade de horas. 1 hora para matemática, 2 horas para português, 1h30 para direito. Não tem dia de semana, não tem período do dia, é simplesmente uma sequência. Você começa a estudar e você vai avançando nos seus estudos à medida que você gasta ali horas estudando. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um ciclo de estudos que começa com 1 hora de português, aí depois vem 2 horas de matemática e depois vem 1h30 de direito constitucional. Se hoje eu tenho apenas 1 hora de estudo, não tem problema, eu vou começar o ciclo e vou estudar 1 hora de português. Aí vem o dia de amanhã e eu vou conseguir dedicar 3 horas para o estudo. O que eu vou fazer? Eu vou continuar meu ciclo. Eu vou estudar 2 horas de matemática e concluo o estudo de matemática, e vou estudar ali aquela terceira hora, mais 1 horinha de direito constitucional. E vai sobrar meia hora. E quando que eu vou estudar aquela meia hora a mais de direito constitucional? No dia seguinte, quando eu começar meus estudos e assim por diante. E agora que você já entendeu qual é a ideia básica de um ciclo de estudos,
eu vou ensinar você a criar o seu próprio ciclo de estudos em alguns passos simples e rápidos. O primeiro passo é analisar o edital. Você vai pegar ou o edital mais recente, caso não tenha nenhum edital publicado, ou até mesmo o edital atual, se ele já foi publicado. E nesse edital você vai verificar todas as matérias que estão sendo cobradas e vai listar cada uma delas. Ainda analisando o edital, se tiver alguma disciplina que você perceba que é mais importante, faz uma marquinha do lado, como por exemplo, alguma disciplina que tem mais questões do que as outras ou tem peso 2. O segundo passo vai ser organizar as matérias intercalando disciplinas diferentes. E o que eu quero dizer com isso? Não coloque em seguida matérias parecidas, que são ali muito semelhantes. Por quê? Porque isso cansa na hora de estudar. Vai intercalando um tipo com outro tipo de matéria. Por exemplo, em grande parte dos concursos, nós temos várias disciplinas de direito. Direito constitucional, direito administrativo, direito civil, são todas do mesmo tipo, parecidas. Deixe elas intercaladas com outras disciplinas, como por exemplo, português, matemática e informática. A ideia no final é que você não precise estudar várias matérias semelhantes, parecidas em seguida, porque isso é muito cansativo em termos mentais. Os exemplos mais comuns de matérias parecidas são os direitos ou matérias ali matemáticas, então matemática financeira, matemática, raciocínio lógico, estatística, elas também são muito parecidas e acabam cansando se você for estudar em seguida. O terceiro ponto vai ser repetir aquelas matérias mais importantes. Agora que você já listou pelo menos uma vez cada disciplina, lembra aquelas matérias que você marcou lá atrás como as mais importantes, aquelas que caem mais questões, aquelas que têm peso 2? Pois é, você vai repetir essas disciplinas. E a ideia aqui é muito clara. Se existem algumas disciplinas no seu edital que são mais importantes, que pesam mais na sua nota final, você precisa se dedicar mais a essas disciplinas do que às outras disciplinas secundárias. Por exemplo, se vai cair apenas 10 questões de português, mas vai cair 30 questões de direito constitucional, não tem nenhum sentido você dar a mesma prioridade e gastar o mesmo número de horas estudando português e estudando direito constitucional. Afinal de contas, o direito vale muito mais na sua nota final, ou seja, você precisa dar mais prioridade e gastar mais horas de estudo nessa matéria do que nas outras. O próximo passo é atribuir uma quantidade de horas para cada disciplina. E aqui tem uma infinidade de opiniões e sugestões pela internet. Cada mentor, cada professor sugere alguma coisa. Nesse vídeo aqui, que é um vídeo muito introdutório, minha sugestão vai ser simples. 1 hora para cada disciplina. Claro que para aquelas matérias que você repetiu, vai ser 1 hora a primeira vez que ela aparece e uma outra hora a segunda vez que ela aparece. E agora você já tem o seu ciclo básico de estudos desenhado, uma lista de todas as disciplinas que vão cair na sua prova, atribuindo 1 hora de estudo para cada uma dessas disciplinas e repetindo aquelas matérias mais importantes. Agora é apenas começar os estudos seguindo essa ordem que você definiu. Então, por exemplo, imagina que seu ciclo de estudo começa com uma matéria de português. Você vai estudar 1 hora de português. Acabou 1 hora de português? Opa, tenho mais tempo para continuar estudando. Legal, você vai para sua segunda disciplina. Por exemplo, direito constitucional. E daí você vai continuar nessa ordem. Depois eu vou para matemática, depois para direito administrativo, depois para informática, depois para direito civil. Aí eu vou para a próxima, que eu voltei para português porque é a matéria mais importante do meu concurso. Aí depois, por exemplo, eu fui para direito administrativo, que eu também repeti, porque é uma segunda matéria mais importante. E você vai até terminar seu ciclo de estudo. Quando chegar na última disciplina, o que você vai fazer? Você vai voltar pro começo e vai voltar a estudar a primeira matéria, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante. E à medida que os seus estudos estiverem avançando, seguindo esse ciclo inicial, tem uma última etapa, que é a etapa de adaptação. Essa etapa nada mais é do que você avaliar o seu desempenho e ir ajustando esse ciclo de estudo conforme o seu resultado. Vamos supor, por exemplo, que você já estudou ali durante alguns meses, seguindo esse ciclo inicial, e você está indo muito bem na matéria de português. O que você pode fazer? Você pode reduzir um pouco o tempo de estudo dedicado a português. Ou o contrário, nossa, eu estou indo muito mal na parte de matemática. Preciso estudar mais matemática. Você vai lá e vai aumentar um pouco o tempo de matemática, ou pode repetir matemática em outro ponto do seu ciclo de estudos e assim por diante. No final das contas, essa etapa de adaptação, ela é constante e ela vai acompanhar você até você ser aprovado no concurso. Você vai pegar as matérias que você está indo melhor e vai reduzir a prioridade de estudo. Você vai pegar aquelas matérias que você está indo pior e que você precisa estudar mais e vai aumentar a prioridade nelas. E é isso aí, pessoal. Espero que agora você esteja entendendo o básico de o que é um ciclo de estudo e como montar o seu próprio ciclo de estudo. Mas é aquilo que eu falei lá no começo. Isso aqui é um vídeo introdutório, é um vídeo básico para explicar realmente o básico do básico, para que você entenda esse conceito e você possa utilizar essa estratégia muito poderosa nos seus estudos. E existe aí uma infinidade de estratégias, de técnicas, de táticas, de otimizar cada vez mais esse ciclo de estudos
para que o seu estudo ali na prática seja cada vez o mais eficiente e o mais útil possível para acelerar a sua aprovação. É exatamente esse aí o trabalho que um professor, que um coach, que um mentor acaba fazendo. Um dos principais trabalhos de um mentor de concurso público é esse, é receber esse feedback do aluno, entender quais estão sendo os pontos prioritários e pontos menos importantes e ir calibrando e ajustando esse ciclo de estudo para que o seu estudo seja o mais certeiro possível para otimizar ao máximo o seu resultado no concurso público. E se esse vídeo aqui te ajudou, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário. Se ficou qualquer tipo de pergunta, de dúvida, de reclamação, por favor, escreva aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. E ó, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, então clica aqui embaixo, clica no sininho, clica no botão de se inscrever, porque além de me ajudar muito aqui no YouTube, eu garanto que eu vou entregar para você o melhor do conteúdo de concurso público de toda a internet. E por último, mas não menos importante, eu quero muito, mas eu quero muito mesmo ver você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!